Os esforços de paz estão a fracassar na Guiné-Bissau. A junta militar já distribui alimentos por entre a população e controla parte dos arredores da capital. As portas poderão fechar-se a novos insuficientes renais. Os centros de diálise privados dizem que não recebem novos doentes por causa das contas do Estado. Pelo menos 300 mil portugueses estão a beber água imprópria para consumo. Um relatório agora divulgado revela que 20% da população consome água não potável. O Brasil já conhece o seu adversário dos oitavos de final do Mundial de França. O Screte vai enfrentar o Chile. Com o crédito Tota Comerciante, é mais fácil expandir o seu negócio. Vá ao Tota e obtenha as melhores condições. Fracassou uma nova tentativa para resolver o conflito na Guiné-Bissau. Uma equipa da RTP passou 2 dias em zonas controladas pela junta militar e mostra agora o que viu. Boa noite, este é o Telejornal. Durante 2 dias, uma equipa da RTP andou nas zonas controladas pela junta militar que se opõe a Nino Vieira. O repórter Luís Castro viu o arsenal das forças da junta e visitou campos de refugiados. A sua reportagem mostra a Guiné do outro lado. São os últimos habitantes de Bissau a abandonarem a cidade. Levam o pouco que ainda têm. O João Manuel é professor, diz que tão cedo não quer voltar. Eu tenho que fugir, dado que a situação em Bissau está de uma forma assim tão difícil. Vai fugir para onde? Eu vou para Bafatá. Ainda longe. Muito longe, claro. Como é que vai, a pé? Vou ver como vou. Não sei como vou, mas vou ver lá se consigo chegar, né? Saímos da capital e começam as barreiras militares dos rebeldes. Bissau é agora uma cidade cercada pelos homens do brigadeiro Ansumano Mané. A nossa questão de entrar a Bissau é uma questão, não é assim tão difícil para nós. Nós agora, à nossa disposição, temos 10 tanques, são tanques blindados, portanto são blindados com lagartas, portanto com canhões de 36mm. Portanto, nós temos possibilidade de entrar a qualquer hora que quiser, mas o nosso problema é a população e depois os danos materiais, os danos dos edifícios. Negociações? Negociação não depende de nós, depende deles. Já fracassou, hoje fracassou uma às 10 horas. Hoje. Era com a comunidade islâmica, com a comunidade religiosa. Fracassou por causa deles. Eles sempre são primeiros, porque eles não querem dizer a verdade ao povo. Ali está. Eles dizem tantas coisas, tantas já são confirmadas, que tudo era mentira. Vocês controlam todo o país? Agora, a tropa governamental não tem tropas. Não tem tropas. Só há senegaleses e os da Guiné-Conakry e alguns franceses. Portanto, tudo está do nosso lado agora. Portanto, nós agora estamos a lutar contra a França, estamos a lutar contra a Guiné-Conakry e contra o Senegal. Os missionários estão desesperados, como se não bastasse não haver comida e medicamentos. Agora acusam os senegaleses de estarem a usar as populações como escudos humanos. As tropas estrangeiras estão fazendo muitas coisas terríveis. Atacaram em Goré, mataram muitos civis, inocentes, meninos. E agora põem canhões nas aldeias, na metade da população, para obrigar a junta militar, os rebeldes, para bombardear e acusar os rebeldes de matar os civis. Uma coisa que até agora não fizeram, só as tropas chamadas pelo presidente Vieira que fizeram isto. Durante 2 dias percorremos longas caminhadas a pé pelo mato. Fomos a Bissorá, Mansoa, Nhacra, Nhoma e Sanfim. Tudo nas mãos dos rebeldes. Esta família, por exemplo, ontem à noite tinha para jantar apenas um chá. E as crianças, o que é que vão comer? Todos. É isso. Chá e água quente só? Não tem nada para comer. Só aqui numa área de 100 km à volta de Bissau há cerca de 200 mil pessoas refugiadas da guerra. Muitas outras já partiram para o interior à procura de comida. Os rebeldes controlam praticamente todo o país.
Apenas Bissau, com a ajuda dos senegaleses, continua a resistir. Hélder Oliveira, Fernando Gomes e Luís Castro, a RTP, no interior da Guiné-Bissau. Com os combates a decorrer, houve uma nova tentativa de mediação para resolver pacificamente o conflito. O bispo de Bissau tentou encontrar-se com o líder da junta, mas não conseguiu. 10 a 12 quilómetros de Bissau, o armazém é aberto e a população, assim que sabe, dirige-se ao local controlado pelas forças da junta militar. Milhares de sacos de arroz e castanha vão aliviar um pouco o drama da falta de mantimentos. Esperam o tempo que é necessário, carregam conforme podem, durante o tempo que conseguirem aguentar. Não há transporte. Portugal vai adquirir mais 230 toneladas de mantimentos para enviar, ao mesmo tempo que procura sensibilizar a União Europeia para a ajuda humanitária. Em princípio, haverá uma unidade de logística e de comando desta operação, eventualmente a partir da cidade da Praia. Teremos que, obviamente, também fazer contactos com as autoridades cabo-verdianas para esse efeito e será possível, na sequência de alguns contactos e de algumas reuniões de trabalho que teremos durante esta semana e o início da próxima semana, estabelecer o plano de coordenação desta ajuda, que envolverá, sobretudo, como disse, a ação e a iniciativa de organizações não governamentais, portuguesas ou outras. E Bruxelas já disponibilizou de emergência 200 mil contos. Bombas de água, combustíveis, meios de transporte, medicamentos e mantimentos. Ao fim de 2 semanas de conflito, as negociações continuam adiadas. Hoje falhou uma tentativa de mediação constituída por chefes religiosos, evangélicos, católicos e muçulmanos. O bispo de Bissau pede outro encontro para quarta-feira com a junta militar e a falta de alimentos não vai ser esquecida durante o encontro. Amanhã, a corveta João Coutinho e a fragata Vasco da Gama descarregam a ajuda humanitária em Bubaque, nos Bijagós. E vamos agora em direto para Bissau, onde neste momento se encontra o enviado da RTP, Luís Castro. Luís, muito boa noite. Eu sei que andaste 2 dias pela Guiné, pela zona controlada pela junta militar. Qual é a percentagem do país que a junta controla? Bom, as informações que nós recolhemos durante estes 2 dias, segundo o porta-voz dos rebeldes, indica que eles controlam praticamente todo o país. De resto, eu e o Hélder Oliveira percorremos cerca de 300 quilómetros. Há pouco falamos em Bissorá, Nhacra, Nhoma, Sanfim, vários pontos que nós visitamos. Para que tenham uma ideia, Bissau é junto ao rio. Todas estas zonas são no interior do país. Confesso que não encontramos um único soldado governamental ou um único soldado senegalês. Apenas rebeldes, todos eles bem equipados militarmente, mas fardas muito rotas, muito usadas e alguns deles mesmo à civil. Têm transportes, têm combustível, aparentemente eles estão com bom moral. Disseram-nos também o Major Messias, que ouvimos há pouco, que têm apreendido bastante armamento aos senegaleses na zona de Bra. De resto, ofereceram-nos estas munições como uma recordação destes 2 dias que nós passamos no mato. Eles dizem que estas munições são de fabrico francês e que foram retiradas aos soldados senegaleses que, entretanto, foram abatidos durante este conflito. Por aquilo que nós vimos também nos outros dias que já visitamos, os rebeldes circundam a cidade. Não há muitos militares que sejam leais ao governo, que estejam fora dessas zonas. Mas confesso que não visitamos também todo o país. É natural que haja tropas senegalesas e algumas ainda leais ao presidente Nino Vieira que estejam noutros locais que nós ainda não visitamos. Aquilo que nós visitamos foram sempre áreas de controlo rebelde. Qual é a percentagem de tropas estrangeiras que integram as forças leais a Nino Vieira, do que tu te apercebeste? Há muitos soldados senegaleses aqui em Bissau, muitos soldados senegaleses e alguns tropas governamentais que fazem parte ainda das Forças Armadas guineenses. Houve um quartel que nós visitamos também ontem à tarde, onde os soldados estão sentados à porta do quartel, dizem que são soldados do povo e, como tal, não vão massacrar o povo. Ainda não tomaram parte neste conflito. Há muitos soldados senegaleses aqui em Bissau, há ainda soldados leais ao presidente Nino Vieira, de resto são eles também que fazem o controlo de parte das saídas daqui da cidade de Bissau.
mas ouvimos o porta-voz da junta dizer também que havia algumas tropas francesas. Viste algumas? Nós não vimos soldados franceses. Eles dizem que na zona de Bra foram mortos 2 soldados franceses. Eles dizem que desse armamento que apreenderam às forças senegalesas, muito dele era muito recente, material que os senegaleses não teriam capacidade de manobrar, a não ser com adidos militares franceses, com soldados franceses que os ensinassem a manejar essas armas, inclusive armas de mira telescópica, com raios de infravermelho, muito material que eles dizem que está ainda numa fase de experimentação, que ninguém conhecia esse tipo de armamento e que eles agora dizem ter em sua posse. Eles disseram há pouco também, e nós ouvimos isso na reportagem, que só não avançam sobre Bissau porque não querem destruir a cidade, não querem massacrar o povo. Esta é a versão dos rebeldes, dos homens de Ansoumana Mané. Eles dizem que têm capacidade militar para entrar em Bissau. E uma pergunta que todos nós jornalistas e pessoas que aqui estão ainda em Bissau se têm colocado é: o porquê de, na ofensiva, há pouco mais de 15 dias atrás, eles, os revoltosos, não terem ido mais longe, uma vez que eles tomaram facilmente esses acortelamentos militares, porque é que eles não tomaram também a presidência? Bom, a resposta dos rebeldes é que eles não queriam sangue, queriam apenas controlar alguns postos militares, para depois obrigarem o presidente Nino Vieira a negociar. Não houve essa possibilidade, entretanto Nino Vieira pediu ajuda às tropas senegalesas e a partir daí começaram os bombardeamentos. De referir também que hoje não tivemos a oportunidade de ir a Bra porque estava sob intenso bombardeamento, mas segundo as informações que há, os rebeldes poderão controlar parte do acortelamento militar de Bra, controlam também o aeroporto e controlam a base aérea. Depois disso, temos que cruzar as informações e para as poder confirmar oficialmente também. São versões dos rebeldes. Achas que eles tencionam passar à ofensiva? Esta poderá ser uma guerra que se poderá definir nos próximos dias ou que se poderá prolongar por uma eternidade. Eles dizem que têm capacidade bélica para isso. Os senegaleses também têm uma enorme capacidade bélica do seu lado. São tropas também bem equipadas militarmente. Falta saber se esses tropas senegaleses controlam todas as áreas de Bissau. Eles têm uma desvantagem neste momento, é que não conhecem o terreno. Uma área que é facilmente conhecida pelos guineenses. De resto, os guineenses, já na Guerra do Ultramar, quem esteve aqui diz que esta foi uma das piores guerras travadas nas ex-colónias. Portanto, os guineenses são soldados habituados à guerrilha, a atacarem, a fugirem, a manobras de diversão. Eles poderão tentar entrar aqui em Bissau. Para já têm feito bombardeamentos cruzados, têm os senegaleses lançado ataques e bombardeamentos para a zona de Bra. Da zona de Bra, os rebeldes atacam pontos da cidade. Os rebeldes também estão a atacar outras zonas. De resto, ontem, quando passamos em Nhacra, que é uma zona a cerca de 40 a 50 km daqui de Bissau, onde estão colocadas as antenas da RTP, 2, 3 minutos antes tinham sido bombardeados. Mais um drama em termos humanitários, porque muitas das pessoas que fugiram de Bissau estavam aí localizadas e depois tiveram que ir até Mossoa, uma zona que dista cerca de 60 km daqui de Bissau e que nesta altura tem cerca de 30 mil pessoas. Foi lá que falamos com aquela família que nos disse que para aquela noite tinha apenas um chá para cerca de 8, 10 pessoas. Luís Castro, em direto de Bissau, muito obrigado e boa noite. O navio que retirou os primeiros portugueses da Guiné-Bissau chegou hoje a Lisboa. À espera do Ponta de Sagres estavam alguns passageiros salvos nessa operação e que acolheram os tripulantes com medalhas de agradecimentos. O navio tinha atracado debaixo de fogo no porto de Bissau para recolher mais de 2.000 pessoas, numa operação na altura filmada em exclusivo pela RTP. Muitas saudades em terra à chegada do Ponta de Sagres. Na ponte, o comandante Helder Almeida, o homem que mesmo debaixo de fogo decidiu atracar no porto de Bissau e recolher mais de 2.000 pessoas. Uma missão arriscada que diz voltava a fazer. Nós sabíamos as possibilidades que tínhamos, com 2.000 pessoas a bordo, um navio que está dimensionado para 17 pessoas, tripulantes, que não tem espaço, é um navio de contentores, ainda por cima estava com contentores, porque se estivesse vazio seria diferente, e portanto à partida já sabia que ia ser muito difícil. Eu desde o início disse que embarcaram pessoas com fome e iam desembarcar com fome, e assim aconteceu.
Carla Domingues e o seu filho de 3 anos viveram momentos difíceis em Bissau durante as 7 horas de espera até o navio entrar no porto. Durante esse período houve momentos de grande tensão por causa dos morteiros ou dos disparos que eram feitos, que caíam sensivelmente a 100 metros de nós. Várias vezes houve necessidade de nos deitarmos no chão do cais. A viagem até Dakar foi longa e dramática. A viagem, como deve calcular, neste navio, que estava talvez não tão cheio como hoje, mas com muitos contentores, poder receber cerca de 2.000 pessoas que não tinham casas de banho e que não tinham comida, apesar do esforço imenso de toda esta extraordinária tripulação, que passaram o tempo todo com os recursos que tinham a fazer pão, a distribuir água, a distribuir todos os víveres que havia no navio, mas obviamente que a prioridade eram as crianças e as mulheres. Ninguém esquece a coragem e solidariedade da tripulação. Nas circunstâncias em que foi, na maneira em que saímos de Bissau, na maneira em que esta tripulação nos ajudou, foi ótima. Isto não é para mim não é um carregueiro, para mim foi um paquete de luxo. Por isso, esta manhã, alguns dos passageiros do Ponta de Sagres estiveram no cais para distribuir medalhas pelos tripulantes. Uma empresa de Porto Alegre está a ser acusada de recorrer a trabalho infantil. A reportagem já a seguir. As portas poderão fechar-se aos novos insuficientes renais comparticipados pelo Estado. Em causa está a tabela de preços que não é revista pelo Ministério da Saúde há 2 anos. Os centros de diálise privados dizem que não recebem novos insuficientes renais caso a tabela permaneça na mesma. Em Portugal existem mais de 5.000 insuficientes renais crónicos, pessoas que não conseguem sobreviver sem a ajuda desta máquina. A Associação Nacional de Centros de Diálise garante que a grande maioria é tratada nos 47 centros privados de diálise. Um acordo entre os centros e o Ministério da Saúde prevê que as tabelas de preços sejam atualizadas anualmente. Só que, como isso já não acontece desde 96, a Associação fez um ultimato. Ou a situação é revista ou não aceitam novos hemodializados. Neste momento não devíamos outra saída, na medida em que há acordos que têm que ser cumpridos, que sistematicamente vêm a ser negados. Há uma posição de indiferença, praticamente, em relação aos centros de diálise e há que saber tomar atitudes e é evidente que esta atitude não é fácil, mas teve que ser tomada. A Ministra da Saúde afirma desconhecer o documento e adianta que esta não é a melhor forma de negociar. Eu acho que há uma coisa que aqui não se pode fazer por razões éticas, que é utilizar os doentes para pressão, para o que quer que seja. Há uma questão ética nas relações com o atendimento dos utentes que deve ser salvaguardada. A Associação diz que tentou dialogar durante um ano inteiro sem resultado e mantém que, se até dia 6 de julho o Ministério da Saúde não lhe der uma resposta, os centros de diálise fecham as portas a novos doentes. O Ministério do Ambiente afirma que 20% dos portugueses bebem água de qualidade desconhecida. Um relatório agora divulgado revela que pelo menos 300.000 pessoas estão a ser abastecidas por água imprópria para consumo. A Paula Colasso teve acesso a esse documento. Mais de 1.700.000 portugueses bebem água não controlada, isto é, 20% da população servida pela rede pública consome água que não é analisada pelas autarquias. Fazendo uma radiografia da água que bebemos, 60% da população é abastecida por água controlada e de qualidade, 20% bebe água com qualidade ainda que o controlo seja deficiente, os restantes 20% consomem água cujo controlo é muito deficiente ou mesmo nulo. E nesta última percentagem há 300.000 portugueses abastecidos por água comprovadamente imprópria para consumo. O que conhecemos desses 20% é que 2,6%, sim, aí não vale a pena enganar-nos, há água sem qualidade. Está tudo num relatório hoje divulgado pelo Ministério do Ambiente. O problema não é tanto a contaminação da água, mas a falta de desinfecção, detectada essencialmente em pequenos sistemas de distribuição. Em muitas destas origens, a desinfecção passa a imagem feita a olhómetro. É a expressão que eu costumo usar, é feita a olhómetro. Umas vezes há cloro em excesso, outras vezes, muitas, há cloro por defeito. E cloro por defeito significa a chance de aparecer contaminação microbiológica.
O interior norte e centro são as regiões mais negras. Ao todo, são 30 municípios. Por exemplo, o excesso de cloro afeta 50 mil habitantes nestes concelhos, enquanto o nível de coliformes fecais, detectado acima do normal, afeta todos estes municípios. Outro tipo de contaminação, e esta mais grave, prende-se com a agricultura intensiva. São os nitratos e afetam 44 mil habitantes do Algarve, Ribatejo e entre o Douro e Voga. Para o Governo, o problema é simples. O sistema de abastecimento assenta em milhares de pontos de captação de água, dificultando assim o controlo. Por isso, a solução agora passa pela construção de mais barragens. Uma empresa de Porto Alegre está a ser acusada de recorrer a trabalho infantil. As acusações são feitas por antigos funcionários que alegam ainda que a empresa engana os seus clientes. Empresa em fase de formação necessita para os seus quadros de pessoal na área comercial e marketing pessoas dos 18 aos 58 anos. Este é o spot da Orthomagnetic, emitido na Rádio Porto Alegre há cerca de 3 meses. Através da rádio, a empresa procurava pessoal dos 18 aos 58 anos, mas, segundo ex-funcionários, esta firma começou também a empregar menores. Há colegas menores a trabalhar nesta empresa? Sim, o que me consta e porque as provas que mostraram de um papel... Portanto, mas não, enquanto trabalhava lá não viu menores? Menor, trabalhar vi, evidentemente que vi. Há lá uma rapariga com 14 anos a trabalhar lá, mas eles alegam que não. Mas nós já temos provas concretas que ela está lá a trabalhar. Acusações graves, mas fundamentadas. Por aqui pode comprovar que é a Telma Sofia Cardoso da Cruz, nascida a 18 de 9 de 83. Está aqui o bilhete de identidade dela. Eles podiam negar que ela não trabalha lá, mas há testemunhas quanto a isso. E temos também este papel, onde aqui menciona o nome de Telma Cruz, que é o relatório que nós lá fazemos, que ela lá está a trabalhar. A Orthomagnetic funciona num primeiro andar do número 33 desta rua, em Porto Alegre. No edifício não há qualquer referência ao nome da firma, que abriu há cerca de 4 meses para vender colchões ortopédicos entre os 500 e os 700 contos. No meu entender, eu penso que eles estão aqui mais para tentarem ganhar dinheiro e tal, não sei o quê, daqui a amanhã andarem de vasas, não é? Contactada ontem, a responsável pela Orthomagnetic não quis responder às perguntas da RTP, apesar da insistência. Por seu lado, a Inspeção-Geral do Trabalho desconhece a situação, mas perante os factos confirma a ilegalidade. Segundo o Inspetor-Geral, nenhum menor pode trabalhar sem ter concluída a escolaridade mínima obrigatória, pelo que a empresa será inspecionada imediatamente. O movimento Não à Despenalização do Aborto criticou hoje a pergunta que vai ser feita no referendo de domingo. Os ativistas do Não acham que existe uma fraude técnica na pergunta. Bagão Félix defende que a pergunta é complexa e uma obra de perfeição para induzir uma resposta. A pergunta certa seria certamente muito difícil, mas era possível. O que não é correto é que a pergunta seja indutora, quer do sim, quer do não. Porque acho que isso é, de facto, nessa perspectiva, é uma fraude técnica. Eu não tenho medo de dizer isto. É uma fraude técnica a maneira como a pergunta está realizada. E depois, para a plataforma Solidariedade e Vida, para este referendo, o Estado ainda não deu alguns esclarecimentos essenciais. O Estado não nos disse se o ato é gratuito. O Estado não nos disse se o ato for realizado fora de um estabelecimento público, se é dedutível ao IRS. Faz sentido que um cidadão português deduza à coleta do IRS 20 ou 30 contos por um filho e que possa deduzir na totalidade à matéria coletável as despesas com o aborto livre até às 10 semanas? Fará isso sentido? E Bagão Félix foi mais longe, diz que não quer que os seus impostos sejam usados para pagar abortos nos hospitais públicos. Por isso, está disposto a lutar pelo estatuto do objetor do contribuinte. Diz que é uma caricatura, mas com um objetivo. É também para mostrar que, com base nesse argumento, eu também posso dizer que a legalização do aborto livre até às 10 semanas por eventual incumprimento da lei atual, leva-nos a uma sociedade sem normas, em que então também se poderá legalizar a evasão fiscal, legalizar situações de contrabando, legalizar situações de roubo, legalizar situações de droga, etc, etc, etc.
Muitas críticas neste balanço da primeira semana de campanha, onde a plataforma Solidariedade e Vida recusou comentar as afirmações feitas ontem por Jorge Sampaio ao Der Spiegel. Bagão Félix afirma preferir gastar as energias na campanha pelo não. O movimento do Sim teve hoje a ajuda da CGTP na campanha. Pela primeira vez, a Central Sindical entrou na campanha para apoiar a despenalização do aborto. De tarde, o grupo de atores da série Riscos, da RTP1, reuniu-se novamente e foi para a Baixa de Lisboa apelar ao Sim. O último episódio da série passou no domingo, mas os atores da série Riscos juntaram-se novamente esta tarde pela despenalização do aborto. O aborto vai continuar a existir, quer seja legal, quer não seja, infelizmente. E já que vai continuar a existir, ao menos que as pessoas tenham condições para o fazer. Este é um problema que afeta em particular os jovens. E eu sei disso porque tenho muitas colegas minhas que tiveram que recorrer ao aborto, porque é inconcebível haver uma lei desde 84 que prevê que haja aulas de educação sexual nas escolas e não se faça nada por isso. Também sou a favor da vida, mas pela qualidade de vida tem que se ter condições para se criar alguém, evidentemente. Na Rua Augusta distribuíram os folhetos do Sim pela tolerância por entre os pedidos de autógrafos. E mesmo quem ainda não pode votar levou para casa as razões do Sim com as assinaturas dos atores preferidos. Na rua, alguns não se deixavam convencer. A mulher é que sabe o que há de fazer. Leva aí um folheto do Sim, vai lê-lo apesar... Sim, com certeza, vou ler. Acha que vai mudar de opinião? Não, não mudo, não. Porque as crianças são encantadoras. O meu mundo é crianças e flores. Acho que o casal, cada um deve fazer aquilo que quer. Não é por votar sim o aborto que agora as pessoas vão todas abortar. Hoje o Sim contou também com a ajuda da CGTP. A Central Sindical distribuiu propaganda à porta de empresas e organizou plenários, porque há muitos modos de pressionar quem procura emprego. Hoje em dia existem inquéritos que as jovens preenchem quando vão tentar o seu primeiro emprego, no qual lhes é perguntado se são casadas, se não são casadas, se já têm filhos, se pensam ter filhos ou não, e muitas vezes são obrigadas a assinar uma declaração que durante os próximos 5 anos não podem engravidar. Se engravidarem, vão para a rua. A 5 dias da votação no referendo fica o apelo ao voto contra a abstenção. A Juventude Socialista considera que António Guterres está a ser vítima de aproveitamento por parte dos movimentos do não. O líder da JS fez hoje um primeiro balanço da campanha, acusando os ativistas do não de serem desleais. Uma campanha desleal, sensacionalista e desinformativa. A acusação vem do líder da Juventude Socialista e é dirigida aos movimentos do não. Mas a maior preocupação de Sérgio Sousa Pinto é o aproveitamento que o não faz da posição de António Guterres. O Sr. António Guterres, em 1982, como ele próprio teve a ocasião de explicar ao país na altura própria, votou a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas em situações de carência económico-social. E o que eu pergunto é se consideram legítimo que uma pessoa que assumiu esta posição seja hoje conotada de uma forma indigna e que é vítima de um aproveitamento inaceitável por parte dos movimentos mais fundamentalistas do não. A Juventude Socialista não pede a António Guterres para participar na campanha, mas lembra-lhe a posição que tomou em 1982. Carlos Carvalhas acha normais e naturais as declarações do Presidente Sampaio sobre o referendo do aborto. O Presidente tinha dito ontem que o referendo não deveria corrigir decisões do Parlamento, provocando a irritação dos ativistas do não. Mas o líder do PCP aplaudiu Sampaio. Como é que fez declarações do Presidente da República ao Der Spiegel, onde ele diz que um referendo não pode servir para alterar uma lei da Assembleia? Acho que são declarações perfeitamente naturais e normais. Mas que já vem um pouco depois do tempo, não deveriam ter acontecido antes? Bom, eu, se fosse Presidente da República, já tinha feito uma declaração no sentido de que, apelando ao povo português para votar sim, com toda a clareza. Certamente que ao nosso lado gostaríamos também de ter o Dr. Jorge Sampaio e o Presidente da República. Só ficar para bem. Mas, como tudo indica, Sampaio nunca assumirá uma posição. Carvalhas segue na sua campanha pelo sim. Hoje quis saber mais sobre o planeamento familiar e foi até ao Centro de Saúde da Ajuda. Lá soube pelo diretor do centro que apenas 18% da população local vai às consultas de planeamento familiar. E há muitas dificuldades em acompanhar os jovens, até porque há estabelecimentos de ensino que não são receptivos à entrada de técnicos de saúde. Tive alguma dificuldade realmente em alguns estabelecimentos de ensino. Mas qual é a justificação dada para não poder lá entrar?
calhar terá motivos particulares, não sei. Não me foi barrada a entrada, concretamente, mas há algumas dificuldades de diálogo que eu tenho procurado aplanar. Hélder Pinto não acredita que a aprovação da lei vá alterar muito a vida do centro de saúde. Diz ele que vão continuar apenas a informar, orientar e esclarecer. O PSD apresentou um plano para acabar com as listas de espera nos hospitais portugueses. A Ministra da Saúde admite incluir esse plano no trabalho do seu Ministério. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou no Hospital de Leiria as razões que levaram o PSD a apresentar uma proposta para acabar com as listas de espera nos hospitais portugueses. Aqui, a falta de capacidade de resposta é evidente e a simples marcação de uma consulta de especialidade pode significar uma espera de 3 meses a 1 ano. Por isso, Marcelo considera impensável o chumbo desta proposta. Seria muito chocante para os 80 mil portugueses que não podem pagar operações no estrangeiro, nem podem pagar operações em clínicas privadas, que amanhã no Parlamento não fosse votada a proposta que fizemos, que é uma proposta séria, estudada, percorremos o país. É uma proposta que a Sra. Ministra da Saúde reconheceu hoje que não envolvia custos inaceitáveis para o Orçamento do Estado, que tem o apoio da Ordem dos Médicos e, portanto, eu penso que seria chocante que essa proposta não fosse aprovada. Aparentemente, tudo se conjuga para que o Governo e a oposição cheguem a acordo nesta matéria. Esta manhã, depois de uma reunião com o líder parlamentar social-democrata, Maria de Belém admitia inserir este projeto no trabalho do Ministério da Saúde. O projeto vem de encontro ao trabalho, mas tem que ser completado e inserido num contexto mais amplo. No trabalho do Com Ministério. certeza que é inserido no trabalho do Ministério, desde o princípio. Digo, esta preocupação e as questões ligadas à saúde devem ser objeto de um consenso político alargado. Conjugadas as vontades, se a proposta social-democrata passar na Assembleia da República, pode ser que dentro de 2 anos não seja preciso esperar tanto pela sua vez. PP e PS entraram hoje em rota de colisão por causa do dia em que será votado no Parlamento o aumento de pensões. O PP queria quinta-feira, mas o PS diz que quem decide é o Primeiro-Ministro. O PP queria agendar o projeto de convergência das pensões mais baixas ao salário mínimo nacional já na próxima quinta-feira. Só se não fosse cumprido o regimento da Assembleia da República, respondeu o PS. A lei estava, de facto, do lado dos socialistas, a quem não agradava nada a matéria em discussão. O PP contrapôs, cumpram-se então os prazos, agende-se tudo para dia 30, último dia de trabalhos. Faltava o assentimento socialista e desta vez os requisitos legais já não podiam ser invocados. Foi então que o PS adiou a resposta para amanhã ao fim da tarde, altura em que António Guterres já transmitiu a ordem depois de falar com todos os líderes da oposição. O PS não está a transferir um pouco a responsabilidade para o Primeiro-Ministro? Não, não está. Nós queremos, como sempre dissemos, um debate sério nesta matéria, é uma proposta de governo nesta matéria. Entendemos que todas as questões que refere a aumentos de pensões têm que ter em conta a sustentabilidade a prazo dessas pensões. Nós estamos preocupados, como é óbvio, damos a maior atenção aos atuais reformados, mas também estamos preocupados com as reformas dos trabalhadores que atualmente estão a descontar. Portanto, é um debate de fundo que nós estamos abertos. Se houver razoabilidade nisso, avançamos. Se não houver, não haverá condições para avançar. Em causa um possível acordo entre todos os partidos da oposição. A proposta popular pode juntar-se à dos comunistas. Os valores não são muito diferenciados, embora o nosso não incorpore, digamos, a nossa proposta não incorpora a taxa normal de crescimento que há todos os anos, que pode ser 3, 4%, mas, por conseguinte, haverá alguma divergência de valores, mas não são divergências substanciais. Nós sempre dissemos que estávamos abertos a que este projeto, a lei de bases, e também este seu destaque relativamente ao montante das pensões, seja objeto, digamos, de aperfeiçoamentos em certa especialidade. Portanto, estamos abertos a discuti-lo deste princípio de seriedade, que o que nos interessa é que os reformados e pensionistas de Portugal que têm pensões mais degradadas possam, digamos, começar a ver instituído na ordem jurídica portuguesa um princípio de faseamento do aumento de pensões que o faça coincidir essas pensões com o salário mínimo nacional. Só amanhã se saberá se os populares estão dispostos a dobrar ou a partir. Paulo Portas reagiu minutos depois da conferência de líderes. O líder do PP acusou o PS de se estar a transformar numa força de bloqueio, impedindo a oposição de exercer os seus direitos.
Há meses que Paulo Portas pensa apenas num objetivo, o aumento das pensões. Não consegue, por isso, aceitar o adiamento da questão e acusa o PS. O Partido Socialista está a comportar-se como uma força de bloqueio. Como não tem ideias, retém as ideias dos outros. O PP quer avançar com o aumento das pensões. O PS é um atraso de vida para os pensionistas. A questão, como se sabe, foi adiada para amanhã e passa por um encontro com Guterres, que Portas não confirma, mas também não desmente. Ouça, já lhe respondi. Faremos os contactos necessários, não só com o Partido Socialista, se necessário com o Partido Socialista. Amanhã se verá se o contacto com Guterres ajuda a resolver o problema e se a delicada questão do aumento das pensões vai ou não a debate no Parlamento. Jorge Sampaio levou hoje o caso de Timor ao chanceler e ao Parlamento alemão. O presidente pediu a ajuda da Alemanha para pressionar a Indonésia. A enviada especial da RTP a Bona, Joana Sá Moraes, está a acompanhar Sampaio. A 3 meses das eleições gerais na Alemanha, os sociais-democratas do SPD aproveitam o Mundial de Futebol para pedir assim a substituição da equipa do chanceler Kohl, que há 16 anos gera o executivo do país. E as sondagens dão-lhe larga margem de vitória. Com o clima político interno a aquecer, Helmut Kohl recebeu hoje o presidente português. O dia começou em Bona com um encontro para falar da Europa. Julguei ver de uns e outros, e nomeadamente posso dizê-lo no Sr. Chanceler, que de uma forma muito dinâmica e muito ativa disse: espero que os portugueses percebam que nós percebemos os seus pontos de vista. Penso que isto sintetiza bem uma conversa muito viva e interessante. Jorge Sampaio insistiu hoje também na questão timorense, primeiro com o chanceler, depois no Parlamento alemão, onde foi recebido pela sua presidente. A posição do governo alemão tem sido muito importante para explicar de um lado e do outro aquilo que são os pontos de vista comuns e, nomeadamente, temos pedido que expliquem aos indonésios aquilo que são os pontos de vista portugueses, que afinal de contas são os pontos de vista da comunidade internacional no que respeita a uma solução equitativa e justa para a questão de Timor-Leste. A Alemanha é um país que tem boas relações com a Indonésia e nós estamos a agir no sentido de fazer com que a Alemanha argumente a favor da mudança democrática na Indonésia e, consequentemente, de um tratamento democrático da questão de Timor por parte da Indonésia. Esse é o nosso objetivo. Apesar das relações comerciais entre a Alemanha e a Indonésia, a diplomacia externa alemã, em particular o ministro dos Estrangeiros, Klaus Kinkel, tem sido sensível nos últimos anos na ajuda a Portugal quanto à questão timorense. E como curiosidade, refira-se que o atual presidente Habib estudou aqui numa universidade alemã e até chegou a vice-presidente de uma companhia aérea germânica. Depois de 2 dias em Berlim e Bona, onde os contactos de Jorge Sampaio foram sobretudo políticos, o presidente inicia agora um programa sobretudo económico e cultural e parte esta noite para Hamburgo. Com a imagem de Paulo Gomes, Joana Sá Moraes, RTP, Bona. O Brasil já tem adversário nos 8avos de final do Mundial. Os brasileiros vão enfrentar o Chile. Uma correção, uma informação que demos no início do telejornal, numa reportagem sobre a Guiné. Indicámos que a corveta João Coutinho iria descarregar auxílio humanitário no arquipélago dos Bijagós. Na verdade, a descarga será feita em território continental da Guiné-Bissau. Uma informação muito importante para as pessoas que estão a ver o telejornal na Guiné-Bissau, através da RTP África e RTP Internacional. Um homem tentou esta manhã desviar um avião da Ibéria para Tel Aviv, ameaçando fazer explodir o aparelho. O incidente não provocou vítimas. O voo fazia a ligação entre Sevilha e Barcelona e aterrou de emergência no aeroporto de Valência, mas cedo se verificou que a ameaça de bomba era falsa. O pirata do ar sofre de perturbações mentais e, depois de uma conversa com o seu psiquiatra assistente, entregou-se às autoridades. O antigo primeiro-ministro espanhol, Felipe González, sentou-se hoje no banco das testemunhas. González desmentiu ter autorizado ações ilegais contra a ETA, mas elementos do seu antigo governo acusam-no de mentir. O correspondente da RTP em Madrid, Vasco Lourinho, está a seguir o julgamento. Depois de 4 horas de declarações, González abandonou o Tribunal Supremo, onde um grupo de manifestantes gritou insultos e acusações contra o ex-primeiro-ministro. Muitos esperavam que González tivesse entrado como processado, mas o ex-primeiro-ministro espanhol entrou só como testemunha no caso Gal.
No julgamento, González apoiou sem reticências o ex-ministro Barrio Nuevo e Rafael Vera, secretário de Estado nos primeiros governos socialistas. Falou de uma conspiração da direita e disse que nunca promoveu a guerra suja contra a ETA. Na rua, outro processado, José Amedo, chefe da polícia de Bilbao, condenado anteriormente a mais de 100 anos de prisão, disse com ironia que, como Pinóquio, o nariz de González estava a crescer. E Narciso Serra, vice-presidente do Governo e ministro da Defesa, fez o mesmo. Afirmou que nunca foi informado pelos serviços secretos sobre a existência da guerra suja contra a ETA. E neste kafkiano ambiente de contradições, dúvidas e suspeitas, todos estão contra todos. Todos negam tudo, mesmo o que é evidente, com exceção dos 10 polícias e governadores civis do País Basco, que reconhecem a sua participação no sequestro do cidadão francês Segundo Marey. Neste momento, apesar das declarações de Filipe González, continuam as grandes dúvidas políticas e jurídicas. Se o governo apoiou ou não o GAL, a guerra suja contra a ETA, o terrorismo de Estado que começou com o sequestro de Segundo Marey e que continuou até que havia já 28 cadáveres na sua consciência. Madrid, Vasco Lourinho, RTP. O presidente Yeltsin reconheceu que a Rússia está a braços com uma séria crise financeira. Yeltsin declarou que as proporções da crise são alarmantes e considera necessárias medidas radicais e urgentes para evitar o pior. O presidente pediu ao Parlamento que aceite rapidamente o plano anticrise do primeiro-ministro Kirienko. Uma equipa do Fundo Monetário Internacional chegou ontem a Moscovo para dar início ao estudo das reformas económicas e espera-se que seja anunciada uma ajuda de emergência. Desporto agora, a Itália e o Chile qualificaram-se esta tarde para os oitavos de final do Mundial de Futebol. Os italianos derrotaram a Áustria, enquanto os chilenos empataram com os Camarões, um resultado que, no entanto, garantiu a sua passagem à fase seguinte da prova. Por Herzog. 2-1, resultado insuficiente para os austríacos, que assim regressam a casa. Assinalado Oman Biik. Na segunda parte, aí sim, valeu. Biik no cruzamento e a entrada derrompante de Mboma. 1-1 aos 11 minutos da etapa complementar. O sonho da qualificação estava preso por mais um golo, que até foi marcado, mas o árbitro húngaro Wagner, sem razão aparente, anulou o tento, que daria aos africanos a passagem aos oitavos de final. Mboma era a imagem da frustração. Os chilenos vão agora defrontar o Brasil. Um erro do árbitro a afastar os Camarões e também Marrocos. É que a Noruega conseguiu hoje o milagre da qualificação. Os noruegueses estiveram a perder com o Brasil, mas deram a volta ao resultado e ganharam no último minuto com um penalti forçado. Uma reviravolta que eliminou o Marrocos. Os marroquinos, a vitória de 3-0 nada valeu frente à Escócia, já que à mesma hora em Marselha, a Noruega, numa grande penalidade fantasma, chegava à vitória frente ao Brasil. Em Saint-Étienne, era este o rosto dos marroquinos. Marrocos e Camarões, os reis do azar. Vamos ver os quadros finais da classificação do Grupo A. Vitória para o Brasil, nos 3 jogos, 6 pontos. Em segundo lugar, a Noruega, 5 pontos. Marrocos e Escócia foram afastados. Agora, a classificação do Grupo B. Vitória do grupo para a Itália, 7 pontos. O Chile ficou em segundo com 3 pontos. Áustria e Camarões ficaram afastados. Os vencedores destes 2 grupos vão jogar entre si no sábado pelas 3h30 da tarde. A Itália defronta a Noruega, jogo com transmissão em direto pela RTP1. Também com transmissão na RTP, sábado às 8 da noite, o Brasil defronta o Chile nos oitavos de final. Nesta fase de decisão, em que as qualificações se discutem até ao último minuto, o apito final do árbitro adquire crucial importância, mas, às vezes, as coisas não correm bem.
desespero do último minuto. Quintino Rodrigues foi o vencedor da penúltima etapa do Grande Prémio Sport Notícias em ciclismo. O corredor cortou a meta isolado em Penafiel, depois dos 146 km de percurso iniciado em Lamego. Quintino Rodrigues chegou com cerca de 3 minutos de avanço sobre o camisola amarela, mas Paulo Ferreira manteve, apesar disso, a liderança da classificação geral. A noite de hoje vai ser de festa rija no Porto. É que hoje é noite de São João. Vamos já em direto para as Fontainhas, onde se encontra neste momento o Hélder Silva. Hélder, muito boa noite. Muita gente já por aí? Hélder Silva. Agora sim, começam a chegar mais foliões, depois de terem visto talvez o jogo transmitido pela RTP, o Brasil-Noruega, que terminou há pouco mais de meia hora. Por aqui encontra-se tudo um pouco, desde farturas até às tradicionais sardinhas. Eu vou, aliás, aqui junto de uma pessoa que está a trabalhar exatamente nisso. Pergunto-lhe, tem vendido muito esta noite ou não? Tem, todos os anos se tem vendido bem. Quando a qualidade é boa, a gente vende sempre bem. Quanto é que custa, por exemplo, quanto é que custam 6 sardinhas? 6 sardinhas custam 1.200 escudos. Caro ou barato? É caro, para a vista dos outros anos é caro. De resto, muita gente a procurar? Sim. Há um bocadinho estava cá muita gente à espera para jantar. Estava porque nós temos aqui um vinho verde marca canadense que convida as pessoas a vir aqui à nossa barraca. Exatamente, a espontaneidade do São João nas Fontainhas. Há muitos foliões aqui à volta, vê-se muita gente. Por aqui, já o disse, encontra-se de tudo um pouco. Até coisas que não têm nada a ver com o São João, como por exemplo ferramentas. Há também os tradicionais martelos de São João, que cada vez mais substituem os manjericos. Eu vou aqui, junto desta senhora, perguntar-lhe, tem vendido muitos martelos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais que os outros anos ou menos? Até ver, está bom. Está bom. É assim o São João, a espontaneidade da festa. Cada vez mais os martelos, já o disse, substituem o manjerico. Manjerico no qual se lêem muitas vezes as quadras de São João. Eu sei que há uma pessoa aqui que tem uma quadra para me dedicar. Eu vou exatamente junto dela. Qual é então a quadra que tem para me dedicar? Ai, São João Batista, cá estou eu para te ver. Dá-me um moço jornalista, um rapaz a condizer. Ora, uma menina com bom gosto. Ora, aí estão os martelos a trabalhar. De resto, espero que o São João, que é casamenteiro, referenciado como santo casamenteiro, possa também ele proporcionar, quiçá, a esta menina um encontro inesperado. Estas máquinas foram inventadas na Idade Média e esperaram séculos para serem construídas. As máquinas de Leonardo da Vinci, para ver já a seguir. A obra de um dos primeiros homens que concebeu os aviões e os submarinos está a ser exibida em Évora. Leonardo da Vinci desenhou inúmeras máquinas antes de elas serem desconstruídas. Agora, essas máquinas passaram do papel à realidade. Máquinas de outros tempos construídas nos nossos dias. Com base nos desenhos de Leonardo da Vinci, uma equipa de artesãos espanhóis, sob a direção do professor Fernando Andrés, reproduziram à escala 12 engenhos. Máquinas estranhas, mas que foram grandes avanços tecnológicos. Estamos perante um odómetro, que é o precursor do conta-quilómetros atual. É uma das máquinas mais engenhosas desenhadas por Leonardo. É uma espécie de carrinho de mão que, ao mover esta roda, a roda principal gira por completo em cada 1,5 metro. Esta roda, ao girar, move uma outra que tem 30 dentes. E cada vez que gira totalmente esta roda, cai uma das bolas, pelo que temos que cada bola que cai são 45 metros, uma forma de medir a distância. Este engenho foi a base para os grandes barcos que encheram o Mississippi durante o século passado. Nesta exposição podemos ainda ver a hélice, primeiro esboço de um helicóptero, ou o escafandro, uma vestimenta invulgar com a qual se pretendia atravessar rios. A asa delta também tem aqui o seu antepassado, embora Leonardo da Vinci nunca tenha conseguido voar com elas. Com esta exposição, pretende-se ajudar a entender melhor o impulso dado pelo Renascimento ao desenvolvimento da ciência. Vem-se ver uns avanços incríveis para aquela época, para o século XVI, para a época do Renascimento. E vem-se conhecer um artista único que não foi apenas inventor, mas também pintor e escultor.
para admirar ainda um automóvel que, embora não tenha sido desenhado por Leonardo da Vinci, foi baseado nos desenhos e ensinamentos do artista. Uma exposição para ver